Olá, boa noite! Estamos aqui em mais uma live do evento Mãe Expert. Boa noite, Delice! Boa noite, Claudinha! Boa noite! Ó, vocês que estão chegando agora, passa o aviãozinho, tem um aviãozinho aqui do lado. Oi, Lígia, sua linda! Passa um aviãozinho para mais uma ou duas mães que estão precisando ouvir esta live, que você acha que vai fazer sentido para ela. Deixa eu botar uma luz aqui melhor para vocês, para ficar melhor. Estão me ouvindo bem? O som tá bom? Boa noite, boa noite. Faz o seguinte, dever de casa, chamar mais uma mamãe para vir para essa live hoje. Vai lá, passa aqui, ó, e dá tempo de você voltar, tá bom? Quero saber quem é Maruja, quem é Capitã, enquanto vocês estão convidando mais mamães para virem aqui para live de hoje, gente. Gente, todo mundo me pergunta: Rosália, como é que você desenvolveu a fala do Dudu? Hoje eu postei aqui no Stories. Oi, Hélio, boa noite. O Hélio e a Andresa são pães, né? É mãe, ele pai e mãe. A Andresa é quietinha. Maruja, Maruja. Opa, chegou a tempo. Isso aí. Boa noite. Passa o aviãozinho aqui. Se você quer ajudar uma outra mamãe, porque a mamãe sempre tá querendo ajudar a outra, né? Passa um aviãozinho aqui para aquela mamãe que de repente não sabe entrar no Instagram, eu também não sabia. Então dá uma ajudinha. Titia Maruja, bem-vinda, Marujas. Vamos, ó, gente, vamos tirar esse chapéu. Vamos tirar esse chapéu de Maruja. Vamos tirar esse chapéu de Maruja, né? E vamos botar um chapéu de capitã. Ó, bagunça, a bagunça. Olha a bagunça. Bom, sejam bem-vindas. Chama mais alguma mamãe aqui, passa o aviãozinho para mais uma mamãe, que o tema da live hoje, gente, é a fala. E eu nem sei porquê, eu trouxe algumas coisas para vocês hoje, sabe? Deixa eu botar meus óculos para poder enxergar direito aqui. Deixa eu coçar o olho. Por que eu tô botando óculos? Por que eu tô bebendo de canudinho? Quem é capitã, quem é minha aluna vai saber, tá bom? Gente, isso aqui é óbvio pra quem é minha capitã. Mas quem não é capitã, isso aqui não é óbvio. Dizem que o óbvio só é óbvio pro olho preparado, né? Se seu olho estiver preparado. Boa noite, boa noite! Vamos lá, relembrando, tá bom? Live da Mamãe Teia. Hoje é o dia 2 do evento, que precede o evento, tá? Da imersão, do dia 10 de maio, que vai ser um presentão pra você, onde eu vou te mostrar como os seus sentimentos e emoções podem, sim, estar travando o desenvolvimento da sua criança com autismo. Pois é. Todo mundo fala que a mãe tem que se cuidar, mas não diz pra ela que isso realmente é fundamental. Isso trava tudo. Trava na hora de você escolher um terapeuta, trava na hora de você cuidar da sua criança, trava em tudo, nos seus relacionamentos, dentro de casa, conjugais, com família, trava geral. E aí eu vou te dar ferramentas para que você destrave, só que para isso eu preciso de um tempo maior, preciso de uma outra sala de aula, que essa daqui eu não consigo compartilhar minha tela. Tá lindo, gente, eu tenho aqui, ó, essa apresentação que eu não sei se eu vou conseguir falar tudo. Nossa, ela tá grande. Tem 25 slides, tá? Dos precursores da fala. Vamos ver se eu consigo falar tudo, né? Convida mais mamãe, coloca aqui o aviãozinho e chama mais mamães para aula. Então, essa é a live 2 de uma série de lives que vão acontecer. Começaram ontem, né? Elas começaram ontem, vai do dia 3 ao dia 10, sempre às 20 horas, para você já ir se acostumando. E se prepara que na segunda-feira que vem o tempo vai ser maior e não vai ser aqui no Instagram, tá? Vai ser em outra plataforma. Combinadinho? Quem está nos grupos de WhatsApp vai receber... Qual óculos que vocês preferem? Vamos lá, vamos ver se as marujas sabem aqui por que eu tô usando esses óculos todos, gente. Por que a pessoa tem tantos óculos? Que é pra enxergar melhor, né? Boa noite, Kelly! Boa noite! Então vamos lá. Hoje o tema é fala. E por que eu estou usando óculos? É porque eu não enxergo? Peraí, é fala? Ó, tem muita pergunta, tá bom? Boa noite, sejam bem-vindas. Peguem o caderno de vocês. Quem está dentro dos grupos de WhatsApp? Ah, deixa eu botar um verde, que combina comigo. Verde com rosa. Ai, que lindo. Ai, que bom. Achei. Esse aqui é bom que dá pra coçar o olho, gente. Então, vamos lá.
Quem sou eu na fila do pão, né? Quem não tava aqui ontem. Haha! Matou, contato visual. Muito bom. Muito bom. É um dos precursores da fala. O pessoal, simbora? Vamos lá, vamos embora, vamos aquecer, que hoje tem um tema grande. Eu vou fazer o seguinte. Vou destinar os primeiros 30 minutos para eu falar muito direto ao ponto, tá bom? Isso, óculos de lacinho seria para prestarmos atenção. De lacinho, de mãozinha. Só não pode... Bom, não vou adiantar não, calma. Calma, que eu não vou adiantar não. Os precursores da fala estão chamando as mamães? Estão convidando aqui com o aviãozinho? Convida que ainda dá tempo, tá bom? Eu sou Rosália Cavalcante. Entre um monte de especializações que eu fiz, um monte de cursos e tudo mais, eu digo que o meu maior título, gente, é a maternidade atípica. Eu sou fundadora do Instituto Realização Consciente, né? E sou criadora do método Mãe Expert, tá? Que é o caminho das pedras para te levar direto ao ponto. Para você não perder tempo nos caminhos, uma pessoa fala, vem por aqui que aqui é bom, faz essa terapia que aqui é boa, faz aquele exame, faz isso, faz aquilo. Você fica passeando pelo caminho, perdendo tempo, dinheiro e não vai, direto ao ponto, tá? Onde realmente vai fazer a diferença para sua criança. Eu não fui direto ao ponto. Eu levei mais ou menos aqui uns 10 anos em depressão, né? Um monte de dúvida na cabeça, um monte de caraminhola. Será que eu tava fazendo certo? E não tinha ninguém que me desse, falasse assim, ó, vai que vai dar certo. Olha, eu fiz e deu certo, né? Não tinha uma pessoa que me pegasse pela mão, né? E falasse assim, vai na fé, vai que vai, você vai conseguir. Então, hoje eu faço esse papel, porque eu acredito que conhecimento é poder. E ele vai fazer muita diferença, ele faz muita diferença. Na hora que você tá com um médico, na hora que você vai fazer uma pergunta. Hoje teve uma mamãe falando assim, mas o médico me deu um código internacional de doenças diferentes, que é o CID, né? Aí eu falei pra ela falou assim, o que eu faço? Eu volto? O que é isso? Quer dizer, se ela soubesse qual era o CID do autismo, ela já chegava e falava, pera, doutor, esse CID aqui, ó, não tá errado? Saberia o jeitinho, né? Então eu ensino muito isso, como você escolher terapeutas e entre outras coisas, tá bom? Mas os seus sentimentos é fundamental. E até lá, enquanto a gente tá se aquecendo, né? Enquanto tá todo mundo se inscrevendo aí pro evento do dia 10, eu tô compartilhando aqui o que funcionou pra mim ao longo do tempo, porque tem muita pergunta. Já gostei! Eu sou franqueza. Outra coisa, não falo pra profissional, eu falo pra mamãe, eu falo pra família até, pra vovó, né, que toma conta da sua criança. Eu não falo pra fonoaudióloga, eu não falo, inclusive uma fonoaudióloga hoje me indicou, eu fiquei muito feliz, muito grata, uma professora me procurou, várias professoras me procuram. Eu falei, meus anjos lindos da mamãe, eu falo pra mamãe, até porque eu vou falar algumas coisas aqui que eu não tive experiências bacanas com alguns profissionais. Então não é que eu tô depondo contra eles, mas vai ser um conflito de interesses, percebe? Então vamos lá. Quem for, Maruja já escreveu aqui, Maruja, tá? Quem é capitã também já escreveu aqui. Se fizer sentido pra você, tá? Eu vou tentar responder o máximo de perguntas possível. Se fizer sentido pra você, joga coraçãozinho, porque ou escreve hashtag clareou. Tá bom? Se você fala assim, Rosâlia, se eu vi que tá sem coraçãozinho é porque tá dando ruim, tá dando nó na caraminhola, aí eu traduzo, tá bom? Fica tranquila, porque eu tenho uma linguagem mais de mãe mesmo. Eu sei as linguagens mais difíceis, mas eu sei a linguagem de mãe, que era minha há muito tempo atrás, e eu ficava com vergonha, gente, de perguntar pro médico. Como assim? Eu já era professora formada, né? Falei, vou perguntar isso, gente, estereotipia, o que é isso? Nada, fui pra casa pra estudar, né? Com vergonha de perguntar. Então, gente, anota tudo que você puder, tá bom? Se você não tá no grupo do WhatsApp, ainda tem a oportunidade de você entrar lá no meu link, clicar, faz o seu cadastro, tem que confirmar e-mail e você vai cair em um dos meus grupos de WhatsApp que a gente vai abrir depois daqui da aula. Gente, fica bombando, né? As mamães, posta dever de casa, qual é a dúvida? Quem quiser uma resposta direta minha, usa o meu @ lá dentro dos grupos, tá? Se eu tiver um tempinho, juro que eu vou lá. Antes vou fazer a rotina dos meus filhotes e aí eu vou lá respondo vocês o que eu consegui responder, tá bom? Eu faço isso, gente, pra vocês porque eu passei muito perrengue, fui jogada de galho em galho por vários terapeutas, vários médicos falando besteira pra mim e eu acho que, assim, vocês não merecem. Eu passei 10 anos, mais de 10 anos se passaram e eu fico olhando assim, como assim
que continua sendo as mesmas coisas entravadas, sabe? Os médicos não sabem o que é. É autismo, não é autismo, fica em cima do muro. Ou então se antecipa, ou a criança já sai com uma prescrição de remédio como se isso fosse balinha, né? Toma aqui uma balinha para calar sua boca e vai embora para casa. E não é assim, você precisa saber quais são os efeitos disso no corpo da sua criança no longo prazo. Precisa ter um plano de ação, você precisa ter clareza do que você está fazendo, né? Então, o meu objetivo é que você deixe de ser reféns de médicos e terapeutas. Seja capitã e como capitã, vamos tirar o óculos aqui, você quem vai decidir. Tá bom, doutor, é isso aqui? Tá bom, senhor terapeuta, é isso aqui? Tá bom, me explica aqui como é que a gente pode fazer isso em casa, no que eu posso ajudar, para que serve, para que não serve, onde que tá agindo, por que tem estereotipia, por que tem aquilo, enfim. Então isso é muito importante, é por isso que eu tô aqui. Já chamaram mais mamães? Tem bastante resposta, tem bastante pergunta lá na minha caixinha, tá? Gente, eu já fui contra remédio, tá? Lindinha. Já fui, eu sou filha de farmacêutico, meu irmão, minha cunhada, todo mundo meu padrinho é dono de farmácia. E eu era contra remédio. Hoje em dia, eu não sou contra nenhum tipo de tratamento, desde que ele tenha uma justificativa plausível e um plano de ação. Porque medicamento, eu digo que é igual muleta, tá? Você usa ele enquanto você tá precisando. Se você tá com a perna engessada, você vai usar uma muleta, certo? Quando você tiver bom, você solta a muleta. Então, o remédio, ele funcionaria, a princípio, assim. Só uma rapidinha, tá bom? Então, vamos lá, gente. Ontem nós vimos o que é autismo, tá? E o autismo, ele é uma condição do neurodesenvolvimento que afeta 3 grandes áreas: linguagem, interação e comunicação, tá? E o autismo, gente, não é estático, aqueles graus 1, 2 e 3. Você pode caminhar com a sua criança dentro do espectro. Parabéns para as mamães que fizeram o triângulo, né? Colocando lá e onde estava maior. Eu vi claramente que tinha mamãe que estava, o maior comprometimento da sua criança era no comportamento, outras mamães o maior comprometimento era na interação, as outras teve uma que era na linguagem, e a gente vê claramente como você já sabe o que a sua criança precisa mais, mas às vezes você fica perdida sem saber o que fazer com essa informação. Você tem ouro na mão, mas você não sabe trabalhar essa informação, tá bom? Então vamos trabalhar isso. Então isso foi a aula de ontem. Hoje eu já passei o deverzinho de casa com os balõezinhos, onde você vai preencher pelo menos 5 precursores da fala. Gente, o que você precisa saber antes da sua criança falar? Eu digo que a fala, ela é a pontinha do iceberg. Você não sabe o que tem lá por baixo. A criança, ela já se comunica na barriga da mãe. E eu só fui descobrir isso, ó, muito tempo depois. Porque como boa professora e como toda boa mãe, quer fazer o quê quando o filho não fala? Ai, deixa eu ensinar o alfabeto pra ele, meu Deus do céu. Ah, meu filho tem que ser alguém na vida, né? Meu filho tem que aprender a ler, senão não vai ser ninguém na vida. Então a gente fica muito preocupada. Acho que uma das primeiras preocupações é: meu filho vai ser alguém na vida? Meu filho vai conseguir estudar? Não vai conseguir estudar? Então ele vai conseguir falar mamãe? Nossa, o falar mamãe, né, assim, chega, machuca o coração. As mamães querem ouvir isso. E teve uma época que o Dudu, ele não falava nada no começo. Depois ele começou a sair aí ele saiu má. Gente, só que o má, eu fiquei feliz, né? Falei assim, nossa, ele vai começar a falar mamá. Aí ele saia má, aí depois ia ficar mamá. Gente, eu achei que era o má. Fiquei um mês, 2 meses achando que ele tava falando mamãe. Depois ele viu um cachorro, ele falou má. Passou um taxista, ele falou má. Aí viu uma florzinha, era má. Era bola, era má. Era peixe, era má. Eu falei, meu Deus do céu. Má não sou eu. Aí a frustração veio, né? Má não era mamãe. Era tudo. Qualquer coisa era má. Quer dizer, eu achava que era tudo, né? E isso era desesperador. Eu falei assim, gente, então mamá não é mamãe. Tá, e o que é então? E lá eu tava só na desconfiança, porque os médicos estavam falando assim, espera o tempo da sua criança, ele vai se desenvolver, você tá ansiosa. Tá vendo chifre na cabeça de cavalo. O pai do meu filho falou assim, não, deixa ele. Como eu falei ontem aqui, né, a madrinha falou assim, você dá tudo na mão dele, pra que ele vai falar? Então a culpa vinha para minhas costas, olha o sentimento de culpa. E eu, o medo de não estar sendo uma boa mãe, né, porque eu falei assim, gente, eu não tô sendo uma boa mãe pro meu filho?
Nossa, eu tô dando tudo na mão? Então, eu vou falar aqui hoje pra vocês o que você não deve fazer, tá? Para que a sua criança, achando que você tá fazendo bem, e na verdade você não está fazendo. Eu peguei uma mamãe, o caso dela foi bem interessante. Ela é professora, especializada, foi mês passado. E a gente fez uma mentoria, fez uma chamada, que é ao vivo, eu não vou nem citar o nome dela, não tem necessidade. E aí a gente estava aqui ao vivo, eu e ela conversando, ela falou assim, não, eu já paguei, eu já entrei em 2 pós-graduações, porque eu sou especializada em educação infantil, não sei o quê, e eu tentando ali ver no que eu podia contribuir com ela. Eu falei, tá bom, né, por que você quis a mentoria? E vamos lá descobrir qual... porque ele não fala. Eu falei assim, tá bom. E aí, vamos conversar um pouquinho mais como é que é o seu manejo dentro de casa. O que você faz quando ele quer alguma coisa? Ele me puxa pela mão e me leva até o lugar. Eu falei, tá bom. E aí, mas o quê? Escuta essa, gente. Aí ela foi e disse assim, eu preparei uma mesinha, sabe? Um cantinho pedagógico. Vê se isso faz sentido, se alguém já fez isso aqui. Eu preparei um cantinho pedagógico e eu deixo ali em cima. Olha isso! Primeiro erro. Eu deixo ali em cima da mesinha dele a água, o brinquedinho dele, o caderninho... Tudo que ele precisa eu deixo ali em cima. Vocês acham que tá certo? Vocês já fizeram isso? Eu já fiz, tá? Boa noite, herdeiros do pudim! Quer moleza? Senta no pudim. Olha, que piadinha sem graça. Desculpa a brincadeira, viu? O meu também fala mamar sempre. E aí você pega, achando que você é a melhor mãe do mundo, e você se antecipa às necessidades da sua criança. E aí eu vou falar uma máxima pra vocês. O sapo pula só se ele tiver... Completa pra mim, eu boto coraçãozinho que eu já sei a resposta. O sapo só pula se eu tiver... Desculpa, herdeiros do pudim. O sapo só pula se tiver o quê, gente? Fome. Se sua criança tá com tudo ali à mão dela, você tá querendo trabalhar autonomia, show, parabéns, ok, entendi. Mas se você tá querendo, se o seu objetivo é desenvolver a fala, ela vai, se no autismo, interagir com você, se comunicar com você é caro. A criança no autismo, uma criança com autismo, ela não tem o desejo de se comunicar. Para ela é difícil a comunicação. Esse contato é caro demais, sensorialmente falando, porque exige muitas habilidades ao mesmo tempo. Vocês estão vendo que eu tô falando aqui com as mãos, né? Com a sobrancelha, eu pego uma coisa, eu falo com você, eu tô sentindo um arzinho, é a luz, tem um som à minha volta. Então exige uma concentração muito grande. Então isso é caro no autismo. Então se você deixar tudo à mão dela, sabe quando é que ela vai falar? Ela não vai falar. Porque tá tudo à mão dela. Aí quando eu falei isso pra essa mamãe, ela falou, meu Deus, eu tô fazendo tudo errado. Aí eu falei, calma. E aí eu tenho sempre a minha frase, né? Tudo fica bem se a mamãe respira e não pira. Passa essa live aqui. Se tá fazendo sentido pra você, passa essa live, passa o aviãozinho chama mais uma mamãe pra cá. Porque pode ser que com a melhor das intenções ela esteja cometendo esse erro. Então eu digo que a sua criança... Eu cobro pedágio, né? Eu falo com as minhas alunas, eu falo assim, gente, olha o pedágio. O que é pedágio, Rosália? É uma linguagem minha que eu criei para dentro do meu método, é o meu jeito de falar com as mães. Pedágio, gente, é o seguinte, você vai ter que se comunicar de uma forma eficaz comigo para você obter as coisas. Isso funciona muito bem enquanto eles são pequenininhos. Porque depois que crescer, ele não vai precisar mais apontar para o alto, ele vai poder pegar as coisas dentro da geladeira sozinho, ele não vai precisar da sua ajuda, porque ele já é grande. E aí ele não vai, mesmo que vai ser mais desafiador, não é impossível, mas vai ser mais desafiador dessa criança querer se comunicar. Então vamos lá. Qual é o primeiro precursor do autismo? Do autismo? Da fala, gente. Gestos, olhares, o gestual do corpo. Então esse é um dos primeiros precursores da fala.
o gesto, a mão, o olhar, o contato visual. Então você pode anotar aí, se você já quiser, para colocar num balãozinho, tá? O gestual da sua criança é comunicação. A estereotipia é comunicação e é precursor da fala. Ela tá querendo dizer que tem alguma coisa que não tá legal ou que tá muito legal. Porque a estereotipia, vou entrar rapidinho no que é estereotipia, tá, gente? Ela é uma regulação do organismo. Sabe aquelas pessoas que batem a perninha, assim, o tempo inteiro? Fica batendo, assim, e fica ansiosa? Aquilo é uma estereotipia. Só que é uma estereotipia socialmente aceita. Ninguém se incomoda com aquilo ali. Todo mundo acha aquilo normal. Só que aquilo ali é uma estereotipia. Agora, se uma pessoa fica assim, nervosa, em vez de bater a perna, o pessoal já acha estranho, já fica olhando de cara torta. Gente, ela tá se regulando. Ela pode fazer isso aqui. Deixa eu, meu anel tá caindo. Ela pode fazer isso aqui pra dizer que tá muito alegre, ou ela pode fazer isso aqui pra dizer que ela tá muito irritada. Então a estereotipia, ela tem dois extremos, tá? É pra regular o organismo que tem alguma coisa estranha ali. Ou pra dizer pra você que tá muito feliz, ou pra dizer pra você que tem alguma coisa ruim. Então é uma comunicação também. Então, gestos, tá? Contato visual, gente, é fundamental o contato visual. E aí, o contato visual não é só, mas o meu filho tem contato visual. Ele olha e passa. Olha e passa. Por que eu trouxe o óculos? Incentiva a sua criança a olhar aqui. Então, o óculos colorido, ele vai chamar atenção para o seu rosto. E aí, no que ela chama atenção para o seu rosto, você faz contato visual. Só que não é um contato visual simples. Esse contato visual, ele envolve um triângulo ocular. Eita, Rosália. Eu pego pra você aqui e eu faço o seguinte. Ó, eu olhei pra lá, olhei pra cá, olhei pra lá de novo. Eu fiz um triângulo. Eu olhei 3 vezes. Mostrando, ou então eu pego, você tá numa festa, eu sempre dou esse exemplo, né? Aí você tá com uma amiga, tá numa festa, e de repente entra uma pessoa com uma roupa estranha, uma roupa diferente, aí você olha assim pra pessoa, olha pra sua melhor amiga, olha pra pessoa de novo. O que você tá querendo falar? Você não fala com palavras. Você tá querendo dizer o quê? Repara na roupa dela. E aí, dependendo do seu gestual, você tá aprovando ou desaprovando isso. O triângulo ocular, ele é fundamental, porque ele comunica. O seu olhar comunica com um tom de pedido. Tá ficando claro, gente? Ou tá dando ruim? Minha filha quer ler meus lábios. Meu filho faz um som com a boca o tempo todo. Isso é uma estereotipia vocal. Isso é um precursor da fala. Porque o som é um precursor da fala. Pode ser o mamamá, pode ser o i o tempo inteiro. Isso é um sinal de que as cordas vocais e o aparelho, segundo as fonoaudiólogas, o aparelho fonador articulatório está funcionando. Ou seja, ele não é mudo. Ele consegue emitir som, ok? Então, gesto, contato visual, já dei 2, hein? 2 precursores da fala. Tá fazendo sentido? Isso, estereotipia para quando tá feliz, para quando tá triste. É um regulador do organismo, a estereotipia, tá bom? Ai, gente, tem muita coisa. Vamos lá. Os precursores. Outra coisa, gente. Interesse em se comunicar. Desejo. Eu conheço pessoas com autismo, adultos, e alguns, né, que eu acompanhei lá atrás, junto com o Dudu, em sala de terapia. Hoje ele já tá com o quê? 17 anos, ele fala perfeitamente, mas ele não tem desejo em se comunicar. Então, se você não tem o desejo em comunicar, você precisa fazer o quê? Despertar esse desejo. Esse desejo, ele vem do interesse social, percebe? É o interesse no outro, é o interesse em compartilhar. Isso tem um nome científico, tem várias teses, eu tenho aqui um estudo científico com mais ou menos 45 páginas falando, vários psicólogos, psiquiatras, estudiosos, especialistas em educação infantil e desenvolvimento, falando sobre atenção compartilhada. Então, pode escrever isso aí como terceiro. Atenção compartilhada. Eu esqueci de falar que aqui tem um desafio, tá? Para o evento. Quem quiser receber uma mentoria comigo, ser sorteada no dia do evento,
Eu vou falar 5 palavras aqui no decorrer dessa sequência de lives, tá? Então, eu já tá até aqui, as palavras todas, tá bom? Tá aqui, tá tudo arrumadinho aqui. E aí você vai anotar, no dia do evento, vai ter um momento que eu vou falar assim, ó, quem participou da sequência de lives, coloca aqui que eu vou sortear. Então, as primeiras que colocarem lá vão ser sorteadas, vão ser 5 mentorias. Ai, Rosália, mas eu eu só fiz a inscrição no dia 3, no dia 4, perdi uma. Calma que também vai ter no dia, tá? Eu vou fazer algumas perguntas dos conteúdos e aí no dia eu faço um sorteio para poder privilegiar todas as mamães, tá? Que eu sei que eu entendo, né, gente? Eu sou mãe, sabe como é que é, né? Mãe é uma coisa, coração de mãe é uma coisa. Então, pegaram as 3? Vamos lá. Então, precursores da fala: gestos, contato visual, atenção compartilhada, o interesse, gente, em se comunicar, o interesse ou o desejo em se comunicar. É o 4, tá? Isso, gente, é a base. Aí você fala assim, ah, mas como é que desenvolve a atenção compartilhada? Eu tenho uma aula de mais de 1 hora só falando de atenção compartilhada. Eu tenho uma aula de mais de 1 hora só falando de linguagens, linguagem literal, linguagem, né, ao pé da letra, né, a literal mesmo, linguagem figurada, as linguagens do corpo, como você pode trabalhar isso. Tenho aula só falando sobre a questão do desenvolvimento da interação social. A sua criança, ela precisa se interessar por você. Primeiro, mãe. Eu sempre defendo que tudo vai começar pela mãe, tá? O primeiro contato é na barriga, o primeiro afeto, o colo, aquela maternagem é com a mãe. Então, a criança no autismo, geralmente ela é rígida, ela tem padrões de comportamento fixos. E aí, ela não quer interagir com outras pessoas, ela quer seguir aquele padrão dela. E com a mãe, se você consegue essa interação inicial com a mãe, depois, com o tempo, a mãe vai começando a fazer essa ponte, seja para a professora, e isso, gente, é natural, tá? Qual mãe aqui de criança típica, que não tem autismo, não passou perrengue na hora de adaptação na escola? Porque a criança não vai com outra pessoa. Comum, não é comum isso? Faz sentido? Então vamos lá, eu ainda vou falar, ainda tem mais um precursor, hein? Vou colocar pelo menos 5. Minha filha bate muito peito, também é regulação? Sim, pode ser, tá? Se ela bate muito peito, pode ser regulação. Andar de um lado pro outro também é uma estereotipia? Também. Sou muito ansiosa. Olha a mamãe aqui, ó, falando. Às vezes grito com ele, sei que é ruim, mas fico agoniada quando vi, já gritei. Você acha que você é a única, Maria? Obrigada por compartilhar, viu? Eu era a louca do grito. Sabe que é a louca do grito? Pois é. Eu ficava... Gente, eu não sabia como lidar. Meu filho chorou quase 1 ano inteiro e vivia à base de Tilenol, porque o médico dizia que era normal. Batia com a cabeça no chão e o médico dizia, não, isso não é normal não. Me passou uma penca de remedinho de homeopatia e não me explicou para que servia. Eu ficava de 5 em 5 minutos. Abre um, fecha, dá um. Abre outro, fecha, dá outro. Tá? Gente, isso não dá. Não é vida. Não tem como. Como é que você cozinha? Como é que você toma conta da criança? Se você de 5 em 5 minutos, era aquele homeopatia pluralista. Não sei se ainda existe, né? Ou seja, não é aquele que concentra as fórmulas em um vidrinho só. Ele faz uma fórmula para cada. Aquilo é, assim, surtante. E aí ele batia com a cabeça, só ficava numa mamá. Eu falei assim, gente, tem alguma coisa. E fiquei esperando. Porque todo mundo, a fonoaudióloga, como eu disse ontem, a fonoaudióloga falou assim, tá tudo normal. Olha o teste que ela fez comigo, gente. Tá aqui meu arsenal. Olha o teste que ela fez. Ela pegou um chocalho e fez aquele teste de audição. Não sei se vocês já passaram por isso, que ela vem aqui, aí é o reflexo, né? Em cima e pra trás. Aí o Eduardo olhou, né? Correspondeu ao reflexo. Ela falou assim, vai namorar, você tá estressada. Na frente do pai dele. Se acabar com a moral de qualquer um, né? E eu vi várias mamães aqui me chamando no direct, falando assim, nossa, aconteceu a mesma coisa. Ainda teve uma fono, eu não sei se ela tá aqui, mas eu não vou citar nome. Uma fono que falou pro marido, assim, olhou pro marido e falou, como é que você aguenta essa mulher ansiosa? Gente, ó, eu me segurava, mas hoje em dia, eu acho que eu voava no pescoço dessa fono.
Gente, como é que você fala assim com um paciente? Então, eu acho que nós, mamães, precisamos ter atitude na hora de ir fazer uma consulta médica. Ok, com todo respeito, você pode me explicar melhor? E por que isso? E vamos tirar esses sentimentos e emoções? Vamos limpar a culpa, vergonha, ansiedade, medo. A gente fica com medo de perguntar, porque às vezes a gente não quer a resposta, né? Mas enfim, vamos limpar isso e falar assim, tá bom, olha só. Vou ser bem sincera, eu não entendo qual é esse nome aí não. Que nome esquisito é esse aí? Você pode me explicar? O que é comorbidade? O que é estereotipia? O que é o DSM? Quem ele é? Quem é o Cid? É o Cid Moreira? Gente, vamos jogar a vergonha na lata do lixo, tá? Porque o que tá em jogo é a vida do seu filho e a sua vida no longo prazo. Isso é o que tá em jogo. Porque se você não agir agora, lá na frente, vai dar ruim. Eu tô falando porque eu acompanhei várias famílias que ao longo do tempo eu fui dando uma cabeçada aqui, fui dando uma cabeçada ali, eu falava assim, vem mãe, isso aqui tá dando certo. Ela, não, o terapeuta mandou fazer aquilo ali. Eu falei, ok, quem sou eu, né? Quem era eu na fila do pão para dizer que ia funcionar ou não, ok? Ela seguia lá o que os 5 terapeutas, a quantidade de terapias mandava ela fazer, gastava uma fortuna, se despencava de um município para o outro, horas dentro do ônibus, assim como eu também fiz, ou táxi, ou carro. No final de 10 anos depois, quem tem resultado? Aquela que tinha muito dinheiro, que investiu pra caramba em um monte de terapeuta e que acabou ao longo do tempo sendo a galinha dos ovos de ouro do terapeuta, tá? Sendo bem franca, você acaba sendo a galinha dos ovos de ouro do terapeuta, ou eu que ficava aqui aos trancos e barrancos, porque eu não tinha, ou eu ficava rica, ou eu tinha que dar um jeito de desenvolver meu filho em casa. Aos trancos e barrancos e conseguindo fazer um monte de coisa que deu certo. Então, o que eu fiz? Ao longo desse tempo, eu falei, gente, isso aqui deu certo, aquilo ali funcionou, aquilo ali funcionou. Depois, conversando, dando palestras em escolas, as pessoas falam assim, mas como é que você fez isso? Eu fiz assim. Aí a pessoa falou assim, nossa, mas isso é técnica de fono. Eu falei, mas nenhuma fono me ensinou isso. Então, depois eu que fui lutar, né? Não tem aquela coisa, a louça que lute lá na pia? Pois é, eu que tive que lutar para poder aprender isso tudo. Então é importante que você, mamãe, obtenha conhecimento. E muito cuidado de ficar pulando de galho em galho. Hoje você está na minha live, amanhã você está na live do médico, amanhã você está na live da terapeuta, amanhã você está na live não sei o quê. Sabe o que acontece? Você perde o foco. Você fica desfocada. Nos meus grupos de WhatsApp, eu tô fazendo de uma forma diferente para levar conhecimento para vocês, porque eu tava vendo muita mamãe entrando nos grupos, aí vinha, você tem isso, você tem... Gente, o último mês passado, teve uma mãe que postou a fotografia, eu quase morri, postou uma fotografia de um remédio que promete falar, vendendo a R$650. Pílula mágica não existe. Eu não vendo pílula mágica, eu não tô aqui falando pra você que vai ser fácil. É simples. Tem muita coisa que é simples de você fazer, que você fala assim, não acredito, é isso? É botar um óculos aqui e chamar a atenção da sua criança? É sentar no chão e brincar com ela na mesma altura? É não deixar muita facilidade, se tiver na mão dela, ela não vai te pedir. Então vamos começar aqui, e eu vou dar de presente para vocês, já encerrei aqui praticamente o conteúdo. Vou dar de presente para vocês como você desenvolve o apontar, que é um gesto, eu digo que é um marco no desenvolvimento da sua criança, tá bom? Então a sua criança, puxar pela mão não é uma comunicação que todo mundo entende, não é uma comunicação eficaz. Então vamos lá, já dei todos os precursores para vocês aqui, ó. Gestos, contato visual, Gente, tô esquecendo. Gestos, contato visual, atenção compartilhada, desejo de compartilhar, desejo, interesse social, o desejo na outra pessoa, o desejo de interagir. Aí você fala, Rosália, mas é muito desafiador. Sabe como você consegue desenvolver praticamente tudo isso de uma única vez? Sentando no chão e brincando com a sua criança. Com coisa interessada na sua criança. Ai, Rosália, mas é cansativo, eu tenho louça pra lavar, faxina, comida, não sei o que, filho pra dar conta, é o outro filho, é o marido que quer atenção, é a mãe, é não sei o que. 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos inteira ali vale mais, às vezes, do que 40 minutos dentro de uma sala de terapia. Sua criança, de repente, pegou um trânsito danado, chegou lá toda desorganizada, chorando, gritando, nervoso. Chegou lá dentro da sala de terapia, não rendeu nem 5 minutos, às vezes.
Então, às vezes, os seus 5 minutos dentro de casa, todo santo dia, ou pequenas doses diárias de 5 minutos milagrosos, eu digo que é um minuto terapia ou a rotina terapia, né? Eu já até dei aula para algumas mamães falando sobre isso. Ele pode valer muito mais do que horas de terapia dentro de um consultório, onde a sua criança chega lá, ela não tá afim naquele dia, ela pegou um trânsito danado, naquele dia ela não acordou bem, naquele dia ela tá passando mal, mas você levou, porque você paga, porque ele tem horário, mas ele não tá querendo naquele momento. E aí é onde eu falo do semáforo da criança, que eu brinco, né? Enfim, mas não vai dar pra falar tudo aqui não. Andar de um lado pro outro... Sou muito ansiosa. Clareou. Rosária, Laura, Cíntia de Deodápolis. Oi, Laurinha! Sejam todas muito bem-vindas. Parabéns porque vocês estão aqui, gente. Olha, muito parabéns, tá? Não é pra qualquer mamãe estar aqui 8 horas da noite. Eu sei que você deve estar aí com louça pra lavar, comida, ou você deve estar lavando louça e ouvindo aqui, né? Então, mostra que você realmente está comprometida com a sua criança, que você quer uma coisa que funcione. Vamos chegar de blá, 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 né? Não, porque... Olha só, aí você pergunta pra fono. O que eu faço pra fazer pra minha criança falar? Ah, estimula ela em casa. Aí eu digo assim, gente, traduz estimular. Bota um óculos, pega uma bolinha de sabão. Gesto, gente. Você vai pegar uma bolinha de sabão e você vai trabalhar toda a musculatura orofacial. Ai, meu Deus, eu tô falando chique, bem. Eu dei uma pausa. Gente, pausa é o que as mamães com ansiedade não fazem. Fala cachorro, filho. Fala cachorro, fala cachorro, filho. Fala cachorro. E não dá pausa. Fala cachorro, filho. Você tem que dar pausa. É o tempo de processar aquela informação. Então você tem que dar pausa. Mas a sua ansiedade, bate de frente, atrapalha a criança a querer falar. Então, às vezes, a gente tá tão ansiosa e fala bola. Aí fica treinando bola. Não é mais fácil você pegar e fazer uma brincadeira e jogar a bola, né? E brincando. Fala bola. Mesmo que ela não fale bola. Ela fala parabéns. Se você não valorizar o pequeno som que a sua criança te dá hoje, ela vai achar que não precisa falar, porque você tá olhando pro que falta e não pro que tem. Então, eu sempre trabalho muito isso com as mamães, tá? Então, não perde a imersão do dia 10, porque eu vou trabalhar muito essa questão dos sentimentos e emoções, a questão de olhar pro que tá faltando, né? De desenvolver a gratidão, isso é fundamental. Vamos lá, eu vou responder algumas perguntas. Já falei dos precursores. Se faltou algum? Ah, o último. Ecolalia é um precursor da fala. Eu vou responder aqui, tá bom? Vamos lá. Me perguntaram, peraí. Olha só, esse daqui foi bem cedo. A fono do meu filho é ótima. Não, se ele é ótimo, ele é ótimo. Meu filho já desenvolveu bastante, ok. Mas ela não acredita que ele seja autista. Olha, eu só digo o seguinte... Conversa com ela. Ela não tem que achar nada, ela tem que fazer um relatório e justificar por que é essa a hipótese dela. Não é um achismo, não é trabalhar com achismo, tá? E se você quer mudar de fono ou não, isso é uma questão pessoal, eu não posso interferir. Ele não quer mais ir para a escola, fico preocupada. Tá, eu vou dar prioridade aqui para as respostas sobre a fala, tá bom? Se você tiver uma pergunta sobre fala, coloca aqui, tá? Na caixinha. Olha, como fazer para ajudar? Fala, mas não se comunica. Interesse social. Ele tem que achar que é interessante conversar com você. Eu digo o seguinte. Quando a sua criança faz uma besteira, né? As nossas crianças fazem uma besteira. A gente acende igual a árvore de Natal. Meu Deus! Ai, meu Deus do céu! O que foi isso? Quebrou, meu Deus do céu. Pronto, você acende. Quando você acende igual a árvore de Natal, você fica nervosa, você tá fazendo o quê? Você tá dando total atenção pra sua criança. Mas aí quando ela fala,
Aí você fala assim, puxa vida, ainda tá faltando aquilo tudo. Foi o que eu acabei de falar. Ou seja, você olha pro que tá faltando e não pro que já tem. Então, quando ela fizer assim, e você vai nomear aquele som. E você falou e pra... sei lá, gente. Óculos. Não importa se não tem o mesmo som, ok? O Dudu... Quando ele começou a falar, primeira palavra, gente, dele foi peixe. Não foi mamãe. Eu queria muito mamãe, mas não foi. Foi peixe. Falei, ok, melhor peixe do que nada, né? Tudo era peixe. E o peixe chegou a virar uma estereotipia. Tem até aqui no meu Instagram. Eu cantando a música do Pintinho Amarelinho. E aí, no meio da música, eu deixava o tempinho da música para ele completar. O piu-piu... meu pintinho amarelinho. Eu até ensinei aqui outro dia numa live. Cabe aqui na minha mão, na minha... Ó a pausa. Eu deixei a pausa, né? Então, se você não assistiu essa live da semana retrasada, acho que foi, você pega essa dica agora. Eu cantava pra ele. Fiquei 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Quando ele já tava, né... ouvindo aquela música há muito tempo, aí eu deixava ele completar. Na minha mão. Aí eu, na minha... dava pausa. Aí no meio da música ele ficava assim, peixe, 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 meio travado aqui. Eu falei, gente, que é isso? Aí depois ele ficou peixuá, peixuá, peixuá. Quer dizer, ele começou a acrescentar sons na palavra que ele tinha aprendido. Então eu tive que cortar uns pedaços. E aí, gente, teve uma palavra que ele fala, que eu descobri depois de 4 semanas passando em frente a um portão. Toda vez, eu comecei a investigar isso, ele falava papu, 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 quando ele começou a soltar uns sons. E os sons eu comecei, você vai perguntar, como é que você começou, né? Começa por onomatopeia. Quem é mãe e professora vai saber o que é isso. Onomatopeia é piu-piu, au-au, miau, cocó. Toda mãe sabe o que é. É por aí que a gente vai começar. E aproveita o som que as suas crianças têm também. E aí, o que aconteceu? Ele passou por essa rua e ele viu um cachorro. Eu descobri, né? Depois de 3 semanas, ele falava papu. Ele passava por ali, ele falava papu. Eu falei, gente, o que é papu? Não é bicho-papão. Eu não usava a história do bicho-papão, né? Gente, deixa... não usava a história do bicho-papão. E falei, que diacho que é papu? Aí, quando uma vez eu consegui ver o olhar dele virado pro cachorro, imagina, né? Eu alta, ele lá embaixo, de mão dada. Quando eu consegui ver, eu falei assim, eu acho que é cachorro. Aí toda vez que ele falava papu, eu falava, parabéns, você falou cachorro. E aí toda a oportunidade que eu tinha, pudesse ser um brinquedinho, não tem brinquedinho aqui, um cachorrinho de brinquedo. Mas, ó, vamos fazer de conta que a girafa é cachorro, tá? Aí ele falava assim, papu, parabéns, cachorro. Você tem que desenvolver o interesse nele, em você. E que a comunicação move o mundo. Porque a nossa criança, ela observa tudo. O quanto que você fala, às vezes, no telefone, no WhatsApp, com outra pessoa, fala, fica sentada, que nem eu tô aqui agora, e você sentada do outro lado e nada se mexe. Então, pra que ele vai falar, se a fala não move as coisas? Então, dê uma função pra fala. Quando ele falar pra você qualquer coisa, acende feito árvore de Natal. Yeah! Você falou cachorro! Toma aqui o cachorro. Dá alguma coisa para ele em troca. E eu sempre oriento que você não comece pela parte pedagógica, ensinar cores, ensinar formas. Ensina coisa que a sua criança precisa, gente. Ensina xixi, cocô, dodói, né? Ou coisas do interesse da sua criança. Se ela gosta de animais, mergulha nos animais. Não fica tentando tirar esse interesse dela. Porque essa fonte de interesse pode ser riquíssima para você desenvolver um monte de coisas. Ai, gente, tá faltando 15 minutos. Deixa eu ver aqui. Como posso fazer para estimular a fala funcional? Tô falando aqui agora. Ok? Clareou, gente? Gente, tá fazendo sentido? Tá clareando? Não tô vendo coração. Deu ruim. Ih, deu ruim. Vivi, escreve aqui para mim no que deu ruim. Você vai... acender igual a árvore de Natal pro que ele tá te dando de som. Se ele te deu um som, você pode... mamãe, mãe, falar mãe é um sonho da gente, né? Mas pra que ele vai falar mãe se ele não movimentar as coisas? Então,
tenta dizer que é mamadeira, não sei se você dá mamadeira, ou diz que má é martelo, ou uma outra coisa que não precise começar com aquele som. Você começa nomeando. O papu não tinha nada a ver com cachorro, percebe que o som não tem nada a ver? Mas tinha sentido para ele. Então eu botei o papu, eu colei papu com cachorro. Toda vez que ele falava papu, eu não jogava aquele som que ele falava no lixo. Eu falava assim, parabéns, você falou cachorro. E eu dava o certo. Isso é uma técnica que quem é professor de educação infantil, quem já trabalhou na área de educação, sabe. Você não corrige uma outra pessoa dizendo, isso assim tá errado, fala assim que tá certo. Você corrige uma outra pessoa, por exemplo, a pessoa fala, é um exemplo, um erro comum assim de português, seja, por exemplo. Seja assim, eu falo assim, seja dessa forma. É mais educado, é mais suave do que você fala assim, seja tá errado, né? Então você corrige falando certo. Então se a sua criança te deu um som que a princípio para você é errado, você fala o certo para ela. Não precisa dizer, porque senão você não tá trabalhando a autoestima da sua criança. A sua criança fica com a autoestima baixa, ela fala assim, puxa vida, eu soltei um som e aquilo ali não funcionou, não tem interesse mesmo em me comunicar, pra que eu vou falar? Percebe? Deu bom agora ou deu ruim ainda? Tá fazendo sentido? Ó, pessoal aqui tá botando coraçãozinho porque tá fazendo sentido. Tá fazendo sentido, então ele tem 7 anos, só começou a falar mesmo 1 ano e meio. Que live maravilhosa! Gratidão! Minha filha usa aparelho de audição e fala muito embolado. Tá, mas aí você tem uma comorbidade, percebe? Natural, ela vai falar embolado. O Dudu não tinha nenhum problema de audição, Castro, Nívia. E ele falava marcianês. Gente, eu tenho isso escrito, tá? Pra dizer que eu não tô. Eu tenho por escrito tudo como é que o Eduardo falava. Ele falava assim, puti, 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 puti. Eu tenho tudo que ele falava. Aqui, ó. Eu colei isso aqui, gente. Puxa. Não pode mostrar a criança pelada. Peraí. Colei isso aqui do lado do vaso, né? Pra poder desfraldar. Vai ser tema de live aqui, tá? Mas o quê? Gente, cadê aqui os planos de ação? E aí, a fala dele era puti, 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 puti. E eu comecei a traduzir isso. Então, vamos lá. Mas o que? Deixa eu ver uma outra palavra, O que acha do PEX? Bom, o PEX, ele é uma forma de criar uma comunicação. Ok, eu acho que é um suporte visual. Tem que ter muita pessoa que aplicar, tem que saber aplicar muito bem, porque senão a criança vai acomodar com o PEX. Quem já assistiu aquele filme Código para o Inferno, com Bruce Willis, que tem um menininho que tem um assassinato na casa da família dele e ele fica acuado num canto e ele é autista. E ele se comunica com uns cartõezinhos do PEX, tá? Ele não fala. Aí ele só mostra o cartãozinho com a figura. O que ele quer, o que ele não quer. Então o PEX, se não for utilizado como uma espécie de estimulador, uma muleta, a criança pode ficar dependente do PEX. Então você tem que saber a hora certa de você começar a tirar esse suporte para que isso seja um estímulo para fala e não um acomodador para a criança não falar. Então tem que ter cuidado, tá? Eu sempre digo que toda terapia ela é ótima, desde que um excelente profissional esteja comprometido com o desenvolvimento da sua criança. Não é aquela pessoa que tá ali só batendo ponto, sabe? Só fazendo o trabalho dela. Isso é importante. E para isso você precisa de mamães com conhecimento e muito engajadas ali. Gabriel fica ansioso, fala tudo junto. Não dando para entender, ele fica nervoso. Daniele Souza, eu perguntaria, você tá ansiosa? Você tá falando que ele tá ansioso. E como é que tá os seus sentimentos e emoções? Percebe? Tudo fica bem. Cadê o print da aula? Vamos printar essa aula aqui, gente. Pra eu pegar o dever de casa e eu tenho que falar a palavra mágica aqui pra vocês. A palavra senha, na verdade, né? Pra vocês. Vamos printar. Printa aqui, tá bom? Tudo fica bem se a mamãe respira e não pira. Eu digo que seja capitã do seu navio. Tenha conhecimento e olha... Tudo vai clarear. Printou a tela?
Printar, eu já falei, ou com 3 dedinhos na tela, ou com 2 botõezinhos aqui do lado. Depois posta, me marca no Stories, tá? Hashtag mãe expert, tá? Mãe experiente. Minha filha fala, deixa eu ver se tem mais pergunta aqui na caixinha. Tem muita pergunta na caixinha. Ó, minha filha não interage com criança nenhuma, não fala nada. Começa a interagir com ela, Jane. Foi o que eu falei, interesse social, tá? Você, para desenvolver a fala, ela tem que ter interesse em se comunicar. Não facilitar nada, deixar as coisas ali no baixo para ela pegar, tá? Gente, desenvolvam o apontar. Como é que você desenvolve o apontar? Vamos lá! Presente! Presente, bota coraçãozinho. Eu quero ver quem quer presente aqui. Bota coraçãozinho. Printaram a tela? Ó, quem tá dentro dos grupos de WhatsApp vai receber essa live gravada, tá? Então eu não vou passar de 1 hora aqui, não. Na verdade, essa live era pra ter só 30 minutos, tá? Vocês estão ganhando bônus. Eu combinei que eu ia fazer só de 30 minutos, pra não ficar pesado pra mim. Mas eu amo conversar com vocês, mamães. Tô fazendo fono, mas ainda tá muito o som com a boca, como se fosse murmúrio cantado. E percebo que tem tempo que é mais constante. Olha, é por aí, tá saindo o som. Uau, que som legal! Dá nome pra esse som. Cria uma ação pra esse som, tá? Isso é... Você falou copo! Não importa se não é copo. Se sua criança gosta de vaca, ovelha, alguma coisa, você dá um bonequinho para ele assim, ó, você falou isso. Você vai colar aquele som em algum objeto que a sua criança goste ou em alguma ação que você sabe que a sua criança tá querendo, seja na cozinha, seja no banheiro, seja ligar a TV, né? A TV é fácil. Então, busca sons que você possa colar. Gente, o que é fala? Eu sou formada em letras, português e francês, estudei linguística, né? O que é a fala? O que é a palavra, gente? Cadeira, o som, né? Cadeira não tem nada a ver com a função dela. Seria muito mais prudente a gente chamar bundeiro, né? Porque ia ficar bunda aqui, do que cadeira. O som, a palavra é arbitrário. Você estabelece o nome para as coisas. Isso aqui é arbitrário. O que é arbitrário? Alguém, em algum lugar, decidiu botar o nome disso aqui que eu tô sentado de cadeira. Mas podia ser helicóptero. Por que helicóptero é helicóptero e isso aqui é cadeira? O som é arbitrário. Então, você pega o som que a sua criança está te dando e cola com algum objeto e dá o nome adequado, né? O nome que existe. Ah, você falou para girafa. Ah, você, toda vez que ele fizer você diz girafa, parabéns. Eu fiquei exatamente 8 meses. Toda vez que o Dudu falava papu, eu dizia parabéns, você falou cachorro. Ele só falou cachorro depois de 8 meses. Mas falou. E quem for lá no meu stories vai ver como é que ele tá falando hoje. Ele não tem uma fala robotizada. Nossa, ele desenvolveu muito. Ele já até ri de piada. Eu fico muito feliz com o resultado, sabe? E eu falo, gente, se eu conseguir com todo o perrengue que eu passei, você também consegue com uma orientação com o caminho das pedras, tá bom? Nem mamãe tem 4 anos, mas entende absolutamente todos os comandos. Se ela entende todos os comandos, começa a cobrar pedágio. Agora você já sabe o que é pedágio, né? Pede para ela ou olhar para você, tá? Raiza Moraes. Ou pede para ela olhar para você e olhar para o que ela quer. Aí você fala assim, ah, você falou isso, né? Ou pede para ela apontar. Como é que aponta? Que eu ensino a apontar. A criança no autismo, ela tem digamos, um déficit na compreensão imaginária. Tanto que diz assim, a sua criança não brinca faz de conta, né? Porque ela tem uma questão imaginária. Esse copo tá aqui e eu tô apontando para esse copo. Você tá vendo a linha que tem entre o copo e meu dedo? Você tá vendo? É uma linha invisível. Essa linha não existe. Essa linha não existe. É uma linha imaginária.
É a mesma coisa que você fala assim, olha lá o passarinho. Gente, passarinho então é mais distante ainda. Avião, então, Jesus. Sol, lua, piorou. Então, você vai para desenvolver o apontar, tá bom? Que pode ser um pedágio, pode ser o começo para você desenvolver fala. Você vai colar seu dedo no objeto que ela quer, tá? Eu vou usar o copo, eu sempre uso o copo que é mais fácil. Ainda mais aqui pra live. Vai falar assim, copo ou água, não sei como é que você vai chamar, ou suco, ou eu não sei como você vai nomear. Escolhe um nome e cola. Eu vou botar copo aqui, tá? Não, copo não, água, né? Copo, o que ela quer copo? Ela quer o que tem dentro, ela água. Água. A água, você vai ficar assim, gente, uma semana, dependendo da idade da sua criança, 1, 2 semanas, 3 semanas. Depois de 3 semanas que você botar assim, ó, pode pegar a mãozinha da sua criança com carinho, vem a mão por trás, dobra o dedinho e faz, modula ela, tá? Não precisa forçar, não. Só modula, só faz com carinho. Copo, água, 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 água. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas vezes sua criança bebe água por dia? Não sei. Tem algumas que não bebem, mas tudo bem, você vai dar um nome. Depois de 2 ou 3 semanas, você dando muita coisa, você vai afastar um pouquinho só, tá? Água. Depois. Mas não é tudo de uma vez, não. Num dia você bota aqui, uma semana, na outra semana você bota aqui, na outra você bota aqui. Depois de um mês, a sua criança desenvolveu isso, gente. Gostaram? Falei que ia dar ouro. Deixa eu responder uma última pergunta aqui. Vocês vão colocar na caixinha. Meu filho tem 3 anos, canta musiquinhas, mas não fala exatamente nada, não entende os comandos. Usa a musiquinha para uma situação dentro de casa, tá? Eu usava muito a ecolalia imediata e a tardia. O que é imediata? Ele repete exatamente o que ele acabou de ouvir. E a tardia, ele repete a mesma coisa que ele ouviu de manhã, de noite, de madrugada, às vezes um diálogo inteirinho, tá? E aí, tem uma passagem do... Até hoje eu lembro dessa passagem do... Ai, meu Deus, vai estar acabando meu tempo! Dos pinguins de Madagascar. Eduardo adorava, ele adorava Nemo. E os pinguins de Madagascar estavam cavando um buraco pra fugir do zoológico. Aqueles pinguins são ótimos, gente. Aí... Passaram as pessoas, né? Acho que foi o fiscal do zoológico, e o Eduardo tava olhando aquilo ali. Aí os pinguins fizeram uma fileirinha de 3 para esconder o buraco que tava atrás e ficaram assim com aquela asinha de pinguim. Sorriam e acenem, rapazes, sorriam e acenem. E o Eduardo falava muito essa fala, né? Ele falava muito isso. Aí eu comecei a usar essa fala, mas um tempo depois, para ensinar ele a disfarçar algumas situações. Aí não vou poder falar aqui. Ele não vai gostar. Tipo, quem sabe o que é flatus? Eu acho que ele não vai saber o que é flatus. Quem não sabe o que é flatus, procura. Que eu não posso falar, porque ele vai escutar. Ele vai ficar com raiva de mim. E aí, quando ele tinha flatulência... Pode escrever aqui quem sabe o que é. Aí eu falava assim, meu filho, disfarça, faz assim, sorria e acene. Ele não sabia disfarçar as coisas. Então, eu coloquei uma situação que podia se encaixar com uma fala do desenho. Então, tenta usar isso. Vê se funciona. Pega uma fala do desenho. Para isso, você vai ter que assistir os desenhos junto com ele. Gente, eu não tô dizendo que é pílula mágica, não. Dá trabalho, tá? Ai, olha só. Posso dizer uma coisa pra vocês? Eu juro juradinho que eu vou responder todo mundo aqui. Como posso fazer para estimular a fala funcional do meu filho? Ele tem 3 anos, fala poucas coisas. Tudo isso que eu tô falando aqui, tá? As perguntas, elas estão se repetindo. Então, eu acho que é basicamente isso. Fez sentido? Gostaram? Se gostou, printa. E hoje, a palavra mágica, que não quer calar, é mudança, gente. Muda o seu olhar para sua criança. Muda o olhar de que ela não fala nada e, puxa vida, ela já tá me dando som. Ótimo! Então, eu vou colar esse som com alguma coisa. Vou trabalhar contato visual, seja com o que for. Vou trabalhar toda a musculatura orofacial com soprar. A sua criança provavelmente não sopra. Ih, Rosália, mas ela não sopra, mas ela puxa. Eu recomendo esse canudo, mas... Puxa, mas esse aqui é difícil. Tenta puxar água com esse aqui.
É osso duro. Mas com esse daqui começa com esse, ó. Catavento, bolinha de sabão, soprar bexiga. Você tá trabalhando a parte muscular, tá? Gestual, tá brincando. E você não sabia que você tava aí já trabalhando os precursores da fala. Gostaram da live? Vamos pros grupos? Juro, juradinho, que eu respondo quem tá... Os daqui, ó, eu juro, juradinho, gente. Se eu não conseguir responder tudo hoje, eu respondo amanhã, tá bom? Super gratidão por vocês estarem aqui. E anota, bota seu despertador para não perder esse evento de imersão. Dia 10, segunda-feira que vem. É um tempo maior que a gente vai estar juntas, tá bom? Então você tem dever de casa para postar lá dentro dos grupos do WhatsApp. Se você ainda não tá no grupo de WhatsApp, clica aqui na minha bio do Instagram. Bio, gente, é biografia aqui do Instagram. Tem um link azulzinho. Você se cadastra e você vai cair dentro de um dos grupos, tá? São mais ou menos uns 50 grupos de WhatsApp. Eu passo por lá, falo com vocês, se você me marcar no @, mas posta a sua... Como se diz? O seu deverzinho de casa com os balõezinhos, que são os precursores da fala. É o que vem antes. Gesto, contato visual, não vou dar mais cola não, que eu já dei muito. Isso, atenção compartilhada. Meu filtro tá tremendo? Ah, treme mesmo, gente. Meu filtro é... A Carol entra aqui e ela arranca meu filtro fora. Vocês viram o Dudu lá no Stories? Vamos ver o Dudu lá no Stories. Marca o último print da aula. Seja capitão do seu navio. Você quer ser maruja descascando batata no porão a vida inteira? Ou quer comandar esse navio aí? Para comandar o navio, você tem que tratar dos seus sentimentos e emoções. E eu vou te dar ferramentas para isso no dia 10, na imersão, que é um tempo maior. Vai se preparando psicologicamente, tá bom? Que é um tempo maior, que eu preciso desse tempo para mostrar para vocês alguns slides. Grito. Olha, eu acho, meu filho não tem diagnóstico, eu acho que eu atendi aqui a proposta de hoje, tá bom? Um beijo grande para vocês. E até amanhã. Eu vou postar aqui no Stories o tema da live de amanhã. Vou deixar vocês curiosas. Trava e fica gago. Tem ansiedade aí, tá? Gagueira tem ansiedade. Trabalha a ansiedade primeiro da mãe e depois olha para sua criança, tá? Ansiedade, desaprovação, olhar de que tá faltando, de que não é suficiente, autoestima. Quando não corresponde ao reflexo, muita psicomotricidade. Gosta muito de abraço. Gente, vocês printaram isso aqui? Vocês, mamães, precisam de atenção. Eu quero dar colo para vocês, mamães. Venham pro aulão. E não deixa de participar dessa live de aquecimento, tá? Porque é um bate-papo. Eu fazia reuniões no terraço da minha casa e hoje eu faço aqui, ao vivo para vocês. Estava até olhando pro lugar errado, aqui pra cá. Beijo, tá? Eu choro sempre quando me apavoro. Tá vendo? Vocês precisam trabalhar. Eu sinto culpa de tudo. Olha isso. Ai, como é que printa isso aqui? Printa isso pra mim. Não! Quase que eu desliguei o telefone. Também sou muito ansiosa. Meu cunhado é surdo e autista. Fã do meu filho disse a mim que eu falo sobre não corresponde o que ele vê. Ah, Manuela, né? Imagina só. Concordo plenamente. Cid Moreira é ótimo, não é? Gente, eu conheci uma mamãe, o filho dela tinha 27 anos. Aí ela falou, eu falei assim, o seu filho tem comorbidade, né? Ela falou, o que é comorbidade? Eu falei, gente, o filho dela tem 27 anos. Como é que ela conversa com o médico? O médico manda ela fazer, ela faz. Eu pergunto tudo, parabéns. Clareou geral, sim. Steams é o mesmo que estereotipia? Debbie Cruzes Gomes. Sim, Steams. É um nome mais moderno, né? Olá, boa noite. Qual o 5 propulsor? Eu perdi. Ai, meu Deus, eu também perdi. Pega com as mamães, pega cola lá dentro do grupo, tá? Tá travando. Gagueira, tá travando. Ih, já destravou então, né, gente? Oi, Vivi. Aqui não tá travando, não. Vivian. Como faço para lidar? Higino? Meu cunhado é surdo mudo. Falta o 5. Não, eu dei, ó. Ecolalia. Ecolalia é precursor da fala. Ecolalia. Gente, se você observar uma criança de 2 aninhos falando,
ela fala imediatamente o que você fala. Ela fala uma ecolalia imediata. Só que no autismo, ela fica prolongada por um grande tempo, um grande espaço de tempo. Então, você aproveita a ecolalia e tenta trazer isso de forma produtiva para desenvolver. Afinal de contas, é som. Sua criança tá te dando som, tá? Completou agora? O meu não senta para brincar, interessa, só quer saber de eletrônico, o que eu faço? Senta junto com o eletrônico com ele. Não precisa tirar o que a sua criança gosta. Senta junto com o eletrônico com ele. Ele faz nada, você faz nada junto com ele. Até ele te dar uma atenção. Clareou, bem assim, Cíntia de Recife, lavando o ouvido. Qual o quinto? Ecolalia. Fez sentido? Amanda, Rosália, gratidão. Comparar com as birras. Tem uma aula completa sobre isso. Hoje não é tema de birras. Uso batom vermelho, uso cores bem fortes. Também, batom vermelho, funciona. Menina maravilhosa, perdi ontem. Perdeu ontem, se tiver dentro do grupo ainda tá. Ah, importante, gente. As lives, elas vão ficar reprises somente dentro desse período do evento. Depois eu tiro do ar, tá bom? Porque senão você não assiste depois. Então ela tem um prazo de validade, tá? Se você perdeu de ontem ainda dá pra assistir. Mas vai ficar o reprise só até o dia 10. Dia 10 é ao vivo, online, ali com você, tá? Beijos! Até o grupo de WhatsApp. Postou, printou. Se não postou e não printou, printa agora enquanto que eu tô... Tem umas caras que vocês me printam que só Jesus. Meu filho tem 3 anos. Fui, mamães! Tem que dar janta pros filhotes.